O pacote chegou numa terça-feira cinzenta de outono, dessas que cheiram a mofo e chuva velha. Não tinha remetente, apenas meu nome e endereço escritos numa letra trêmula e apressada: Carlos Mendes, Rua das Acácias 127, Belo Horizonte. A caligrafia parecia familiar, uma lembrança desbotada na beira da mente, mas não conseguia fixá-la. Dentro, sem nenhuma nota explicativa, apenas um álbum de capa de couro desgastado, o tipo que se encontra em sebos empoeirados. A lombada trazia uma inscrição manchada: Arquivo dos Desaparecidos Instantâneos. Meu apartamento em Belo Horizonte ficava no 5º andar, com vista para outros prédios igualmente cinzentos. A luz da tarde já fugia, deixando sombras compridas que rastejavam pelas paredes. Abri o álbum com uma ponta de ceticismo e uma pitada maior de curiosidade mórbida, aquela que nos faz olhar para acidentes. A primeira página era uma foto amarelada, provavelmente dos anos 50. Um grupo de operários sorridentes posava diante de uma fábrica em São Paulo, tijolos à vista, fumaça saindo de uma chaminé alta. Todos sorriam, braços dados, menos um homem ao centro. Onde seu rosto e parte do torso deveriam estar, havia apenas um borrão. Não era desfoque, nem falha na revelação. Era uma distorção, como se a própria realidade ali tivesse se liquefeito, formando uma mancha informe e levemente pulsante, mesmo na foto estática. Uma sensação física de mal-estar subiu pelo meu estômago. Não estava ali. Ele simplesmente não estava ali no momento exato do clique, e a fotografia capturava o vazio deixado para trás. Passei as páginas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Uma foto de família num piquenique em Curitiba, anos 70. Crianças correndo, adultos conversando sob uma árvore frondosa. E uma menina, de vestido branco, capturada no instante em que se virava para a câmera. Tudo nela era perfeito, exceto o rosto. Um vórtice cinzento e indistinto ocupava o lugar onde seus olhos, nariz e boca deveriam ser. Era como se algo tivesse sugado sua identidade visual, deixando apenas um fantasma de pixels. Havia um relato datilografado anexado, amassado e com manchas de café: Maria Eduarda, 8 anos. Desaparecida em 12 de março de 1977. Fotografada pelo tio José momentos antes. A câmera funcionava perfeitamente. Ela estava lá, sorrindo, e quando o flash disparou, só restou isso. O álbum era uma coleção meticulosa e grotesca. Casos de todo o Brasil. Um noivo abraçando a noiva na escadaria da igreja em Salvador. Seu corpo inteiro transformado numa névoa esverdeada onde deveria estar sólido. Uma turma de formandos da faculdade em Porto Alegre, com um espaço vazio e distorcido entre dois amigos que juram ter sentido o ombro dele encostar no deles na hora da foto. Um homem parado numa esquina movimentada do rio, capturado por uma câmera de segurança, dissolvendo-se numa estria vertical de luz e sombra enquanto um ônibus passava, bloqueando a visão por uma fração de segundo. Sempre o mesmo padrão. A pessoa estava presente, visível, física. O obturador clicava. E no instante congelado, só restava a evidência da ausência. Uma mancha, um borrão, uma distorção impossível. A explicação mais óbvia, falha técnica, fraude, se desmanchava diante dos detalhes. Relatos de testemunhas juravam ter visto a pessoa ali instantes antes. Negativos analógicos mostravam a mesma anomalia. Fotógrafos profissionais, câmeras novas, luz perfeita. Nada importava. Havia uma força operando nos interstícios da realidade, nos fracos segundos entre a decisão de apertar o botão e o obturador se fechar. Uma força que não matava, não sequestrava, apenas apagava. Como alguém que usa uma borracha num desenho, removendo a figura sem deixar rasura no papel, só um vago rastro de sujeira. A atmosfera no meu pequeno apartamento ficou espessa, pesada. O silêncio não era mais ausência de som, mas uma presença viva, vigilante.
Cada sombra nos cantos parecia respirar mais fundo. O ar cheirava a poeira antiga e algo mais, algo agridoce e metálico, como sangue seco misturado com flores murchas. Eu me peguei evitando olhar para as fotografias penduradas nas minhas próprias paredes. Eu e minha esposa Ana na praia de Copacabana, um churrasco com amigos em Uberlândia. Medo, talvez, mas era mais profundo. Era o terror da constatação de que a realidade era uma pele fina, e algo habitava por baixo, algo com fome de existências individuais. Agora, enquanto você ouve isso, talvez confortável em sua casa, pense rápido. Quando foi a última vez que alguém tirou uma foto sua? Você estava realmente ali, inteiro, quando o flash disparou? Ou será que, num universo paralelo, essa foto capturou apenas um vago borrão, e você... Bem, você simplesmente não está mais aqui para saber. O medo verdadeiro brotou quando encontrei a última entrada do arquivo. Não estava datada, mas reconheci a foto imediatamente. Era uma Polaroid, desbotada pelo tempo. Mostrava um parquinho infantil numa praça de bairro, daquelas com balanços de ferro enferrujado e areia fofa. Uma mulher jovem, de cabelos escuros e vestido florido, empurrava um balanço. No balanço, uma menina de uns 4 anos, cabelos castanhos cacheados, sorria largamente para a câmera, pernas esticadas no ar. A mulher era Ana, minha esposa. A menina era Sofia, nossa filha. Sofia, que desapareceu nesse exato parquinho, num sábado ensolarado de outubro, há 10 anos. Eu estava lá. Eu tinha tirado a foto. Lembro-me com uma clareza dolorosa. Ana sorrindo, dizendo: "Puxa mais forte, papai." Sofia gritando de alegria. Eu trouxera a velha Polaroid, uma relíquia. "Sorriam", eu disse, encaixando a cena no visor. Ana olhou para mim, sorrindo. Sofia olhou para a câmera, eufórica. Apertei o botão. O flash disparou com seu estalo característico. A foto começou a sair da máquina, a imagem surgindo lentamente. Quando olhei para o balanço novamente, para mostrar a foto a Sofia, ela não estava mais lá. O balanço balançava vazio, como se alguém tivesse acabado de pular. Ana gritou: "Corremos! Procuramos! Polícia, cartazes, noites sem dormir. Ela nunca foi encontrada." E agora, na minha mão trêmula, estava a prova. A Polaroid que eu guardara como a última imagem de Sofia viva. Só que eu nunca a tinha examinado direito, com os olhos enevoados pela dor. Agora, sob a luz fraca da minha mesa, vi. Ana estava nítida, sorrindo para mim, sua mão visível no encosto do balanço. Mas onde Sofia deveria estar, sentada no assento de borracha vermelha, havia apenas uma distorção. Não era um borrão completo como os outros. Era como se o espaço que ela ocupava tivesse sido torcido, esticado e comprimido ao mesmo tempo. Dentro daquela névoa de formas impossíveis, por um instante, eu juro que vi 2 pontinhos minúsculos, como olhos, cheios de um pavor infinito, olhando diretamente para mim, para além da lente, para além do tempo. E então a imagem se estabilizou naquele vazio distorcido, perfeitamente enquadrado no balanço vazio. Foi quando percebi. O ar no apartamento ficou gelado, repentinamente, cortando a pele como lâminas finas. O cheiro agridoce intensificou-se, tornando-se quase sufocante, uma mistura de flores podres e carne queimada. As sombras nas paredes não estavam mais paradas. Elas pulsavam levemente, como se respirassem. E pior, elas pareciam estar se alongando, rastejando pelo chão em minha direção, com uma lentidão deliberada e horrível. O álbum aberto na mesa da Sofia parecia emanar uma fria energia negativa, um campo de distorção que fazia o ar acima dele vibrar como asfalto num dia quente. Uma presença física, imensa e antiga, encheu o pequeno espaço. Não via nada, mas sentia. Um peso esmagador no peito, uma pressão nos tímpanos como antes de uma explosão,
e uma sensação inescapável de estar sendo observado por algo que não tinha olhos, mas via tudo. Via através de tudo. A entidade por trás dos desaparecimentos instantâneos. O apagador. Ela não estava apenas no álbum. Ela estava aqui. Agora. E ela sabia que eu sabia. O medo que senti não foi o pânico agudo, mas o congelamento profundo da presa que percebeu a sombra da águia. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo era uma estátua de gelo. As sombras se aproximavam, tocando a ponta dos meus sapatos. O cheiro era insuportável. O silêncio era agora um zumbido agudo e penetrante, preenchendo todos os espaços vazios do meu crânio. Olhei desesperadamente para a janela, para o mundo lá fora, as luzes de Belo Horizonte brilhando indiferentes. Era minha única âncora à realidade que ainda reconhecia. Então, veio o pensamento mais aterrorizante de todos. Se essa força podia ser atraída pelo conhecimento, pela simples visualização de sua obra macabra, o que aconteceria quando você, ao ouvir essa história, essa descrição detalhada do arquivo, inevitavelmente formasse a imagem desses desaparecimentos em sua mente? Quando você tentasse visualizar o borrão, a distorção, a névoa de ausência na foto? Quando você pensasse na entidade que habita o instante entre o clique e a captura? Você sentiu um calafrio agora? Um arrepio inexplicável? Olhe ao redor. As sombras na sua sala estão realmente paradas? Ou será que, desde que comecei a contar isso, elas ficaram mais escuras, mais próximas? O ar não ficou mais frio, mais pesado? Não sinta culpa. Não é sua falta. Mas o conhecimento, uma vez adquirido, é uma chave. E algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. Fique atento ao próximo clique de câmera, onde quer que você esteja. Pode ser o seu. O arquivo dos desaparecidos instantâneos está sempre aceitando novas entradas. O caixote chegou num dia de chuva fina que parecia lavar as cores de São Paulo. Eu não costumava frequentar leilões de antiguidades, mas algo na descrição online me fisgou. Espelho de corpo inteiro, moldura de carvalho escuro, século XIX, origem desconhecida. A fotografia era turva, mas os entalhes na madeira pareciam formar rostos gritando. Paguei pouco, quase um roubo. Quando retirei da embalagem de madeira crua e palha no meu apartamento em Santos, o ar ficou gelado, repentinamente, como se uma janela invisível se abrisse para um porão úmido. A moldura era mais escura do que na foto, quase negra, e os rostos entalhados não gritavam, sofriam. Tinha os olhos arregalados de terror vazios, bocas contorcidas em silêncios eternos. Limpei o vidro com a manga do casaco, e meu próprio reflexo me encarou, pálido sob a luz fria do apartamento. Foi então que vi. Não foi imediato. Por um instante, apenas um instante fugidio, foi eu ali. Depois, como uma imagem sobreposta que ganha força, outra face tomou meu lugar. A de um homem jovem, cabelos escuros desalinhados, olhos arregalados num misto de puro pânico e súplica silenciosa. Sangue escuro escorria de um corte profundo na testa, manchando sua camisa branca. Seus lábios se moveram, formando uma palavra que não pude ouvir, antes que meu próprio rosto, lívido e chocado, voltasse a ocupar o vidro. Meu coração martelou contra as costelas como um prisioneiro enlouquecido. A imagem tinha sido dolorosamente real, palpável. Não uma alucinação. Algo, ou alguém, estava preso naquele vidro. Pesquisei como um condenado. Jornais digitais, arquivos de polícia, fóruns obscuros. Levei 3 noites sem dormir direito, alimentado por café forte e um medo crescente, até encontrar Roberto Almeida, 24 anos. Estudante de Direito. Seu corpo foi encontrado num terreno baldio em Curitiba, 6 anos atrás.
espancado até a morte com um objeto contundente, nunca identificado. O caso ficou famoso pela brutalidade e pela falta total de pistas. A foto da reportagem era inconfundível. Era ele, o homem no espelho, a vítima. Meu estômago embrulhou. O que eu tinha comprado não era uma antiguidade, era um túmulo de vidro, uma janela para o último instante de horror de alguém. A partir daí, não consegui evitar. O espelho, instalado num canto escuro do meu pequeno escritório, exercia uma atração mórbida, perversa. Cada vez que passava por ele, mesmo evitando olhar diretamente, sentia um frio penetrante emanar da superfície. E quando cedia, quando forçava meu olhar para aquela superfície escura, era sempre a mesma coisa. Primeiro, meu reflexo, tenso, expectante. Depois, aquele breve e agonizante instante onde outra alma tomava conta. Sempre Roberto no início, com seu olhar aterrorizado, o sangue, a palavra silenciosa nos lábios. Mas algo começou a mudar. Nas vezes seguintes, além de Roberto, vislumbres de outros rostos começaram a aparecer, como fantasmas disputando espaço. Uma mulher de meia-idade com o olho inchado e roxo, um garoto com marcas de corda no pescoço, um homem idoso com um buraco escuro no peito. Rostos desconhecidos, mas todos com o mesmo selo de morte violenta e não resolvida nos olhos. Era como se o espelho fosse um imã para o último suspiro, o último grito de dor congelado no tempo. A atmosfera no apartamento ficou pesada, carregada. O cheiro de mofo e poeira antiga, sempre presente em Santos, foi substituído por algo mais doce e nauseante, como flores murchas sobre carne estragada. O silêncio não era vazio, era vigilante, expectante. As sombras nos cantos pareciam mais densas, mais vivas. Evitava entrar no escritório. Quando entrava, sentia os cabelos da nuca se eriçarem, como se algo frio tivesse passado por ali. Tentei me convencer de que eram apenas imagens, projeções de uma mente sugestionada pelo medo e pela pesquisa macabra. Mas a intensidade era avassaladora. A sensação física de frio ao me aproximar, a expressão de agonia cada vez mais nítida nos rostos que apareciam, aquele peso constante no ar que dificultava a respiração. Não eram apenas visões. Eram presenças. Fragmentos de almas presas no momento de horror infinito, tentando, desesperadamente, se comunicar através da única janela disponível, o vidro escuro daquele maldito espelho. Roberto sempre voltava, seus lábios formando sempre a mesma palavra silenciosa. Comecei a estudar leitura labial em vídeos online, uma obsessão doentia. Cuidado. Por quê? Ajuda. Nada se encaixava perfeitamente. Até que uma noite, sob a fraca luz de uma lâmpada de mesa, encarei o espelho por mais tempo do que jamais ousara. O frio era glacial, penetrando meus ossos. Meu reflexo desapareceu quase instantaneamente. Roberto surgiu, mais claro do que nunca, o sangue parecendo fresco, escorrendo. Seus olhos, cheios de um terror absoluto, fixaram-se não em mim, mas em algo atrás de mim, refletido no vidro. E seus lábios se moveram, lentamente, com uma clareza cristalina. Ele. Antes que pudesse reagir, outra imagem cintilou, fugaz, sobreposta a Roberto, um homem. Rosto comum, talvez até banal, cabelo ralo, olhos pequenos e escuros, sem expressão. A imagem durou menos de um segundo, mas congelou meu sangue. Não era uma vítima. Era o predador, o assassino. O espelho não mostrava apenas as vítimas. Mostrava o último que elas viram. O medo então se transformou em pânico puro e simples. Se o assassino de Roberto, e talvez dos outros, podia ser visto no espelho, isso significava que o objeto tinha uma conexão com ele? Que ele podia sentir, saber. O apartamento não era mais um refúgio. Era uma armadilha. Cada sombra se tornava suspeita,
Cada barulho na rua, um aviso. O cheiro doce e podre intensificou-se, tornando-se quase insuportável. Comecei a trancar todas as portas e janelas, mesmo durante o dia. As sombras no escritório, especialmente ao redor do espelho, pareciam ganhar densidade, como fumaça negra estagnada. Uma noite, acordei com um ruído. Não um barulho alto, mas um som de arrasto, como algo pesado sendo puxado lentamente pelo corredor, em direção ao escritório. Fiquei paralisado na cama, o suor frio escorrendo pelas têmporas. O coração batia tão forte que doía. O som parou diante da porta do escritório. Silêncio. Um silêncio absoluto, carregado de uma intenção maligna. Depois, o ruído metálico, distinto, inconfundível, de uma chave girando na fechadura. Eu tinha trancado a porta por dentro. Não havia chave do lado de fora. A maçaneta girou, devagar. A porta começou a se abrir, rangendo levemente nas dobradiças velhas. Na fresta escura, não vi ninguém. Senti apenas um frio intenso e aquele cheiro de morte doce invadindo o quarto. E então, um reflexo fraco na maçaneta de metal polido. 2 olhos pequenos e escuros, sem expressão, olhando diretamente para mim. Os mesmos olhos do homem no espelho. Agora, enquanto você ouve minha voz, confortável na sua casa, talvez olhe distraidamente para o espelho mais próximo. É só um objeto, não é? Vidro e prata, ou alumínio. Inofensivo. Mas pense rápido. Você realmente conhece cada reflexo que já viu nele? Já sentiu aquele friozinho repentino, inexplicável, ao se olhar? Já viu, num piscar de olhos, uma sombra que não era sua, uma expressão que não lhe pertence? O espelho mostra o que está diante dele, sim. Mas será que mostra só isso? Será que, em algum momento de vulnerabilidade, ele já abriu uma fresta, por menor que seja, para algo que deveria ter ficado do outro lado? Olhe de novo. Agora. O reflexo que você vê é realmente o seu? Não tive tempo de gritar. A porta se abriu completamente, revelando apenas a escuridão densa do corredor. Mas a presença era avassaladora, um peso físico no peito que me impedia de respirar, um odor de ferrugem e carne em decomposição que queimava as narinas. Os olhos pequenos e escuros não estavam mais na maçaneta. Estavam em todo lugar, refletidos na vidraça da janela, no brilho do relógio na mesa de cabeceira, até no fundo escuro do copo d'água ao meu lado. Uma risada baixa, rouca, sem origem definida, ecoou no quarto. Não vinha de fora. Vinha de dentro, da escuridão que o espelho trouxera e que agora respirava no meu quarto. Senti uma mão invisível, gelada como a morte, fechar-se em torno do meu tornozelo sob os lençóis. Não era humana. Era feita de sombra e intenção pura. O pânico explodiu, liberando adrenalina suficiente para quebrar o feitiço do terror que me imobilizava. Gritei, uma coisa rouca e animal, e rolei para fora da cama, rasgando os lençóis. Corri. Não pensei. Corri para o lugar mais distante do quarto, do corredor, do escritório. Enfiei-me no minúsculo banheiro, trancando a porta com mãos trêmulas. Sentei no chão frio dos azulejos, encolhido entre o vaso e o box, ouvindo o sangue pulsar nos ouvidos. Do lado de fora, o arrastar lento, pesado, voltou. Parou diante da porta do banheiro. Silêncio. A maçaneta mexeu. Girou. Parou. A risada rouca soou de novo, mais próxima, vitoriosa. E então, o som de unhas, longas e afiadas, arranhando devagar, insistentemente, a madeira da porta. Raspando, raspando, como um animal tentando entrar. Eu sabia o que queria. Não era eu. Era o espelho. Ele queria voltar para o seu espelho. E eu estava no caminho. O arquivo das vítimas estava aberto. E a próxima entrada
Eu sentia com uma certeza horrível, seria apenas um borrão no vidro, refletindo um apartamento vazio em Santos. As unhas continuavam a raspar. Raspando, raspando, raspando. Minha mão tremia quando via as coordenadas no GPS pela primeira vez. Não deveria ser possível. 10 graus sul, 150 graus oeste, um ponto no meio do Pacífico onde só havia água por milhares de quilômetros. Mas ali estava, piscando no meu equipamento topo de linha enquanto eu mapeava a borda leste da Mata do Diabo, perto de Belo Horizonte. Era terça-feira, dia 13, e o ar carregado de umidade pesava como um cobertor sujo. Eu, Carlos Mendes, cartógrafo com 20 anos de experiência, nunca tinha visto uma falha assim, bruta, impossível. Desliguei o aparelho, religuei. As coordenadas saltaram para 23 graus sul, 48 graus oeste, um lugar real, uma fazenda abandonada em São Paulo que eu conhecia bem. Meu primo Ricardo desaparecera lá 6 meses atrás. Seu último registro no rastreador foram essas mesmas coordenadas, flutuantes, como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. Ele seguiu a indicação do GPS, disse para a equipe que era um erro de sistema, mas que valia a pena checar. Nunca voltou. Só encontraram a mochila dele, pendurada num galho baixo de um pau-brasil, o GPS dentro ainda ligado, mostrando 10 graus sul, 150 graus oeste. O mesmo ponto impossível que agora me encarava na tela embaçada pelo meu suor frio. Ricardo não foi o primeiro. Na região, histórias corriam como rastros de cobra na poeira. Expedições perdidas, caçadores que sumiam no rastro de uma anta e voltavam falando coisas desconexas, se é que voltavam. O senhor Valdomiro, dono do único posto de gasolina em 50 quilômetros, contou baixinho, olhando por cima do ombro para a muralha verde da mata, sobre o grupo de estudantes de biologia que entrou para catalogar orquídeas raras. 3 dias depois, uma garota apareceu na BR, roupas rasgadas, coberta de lama seca e arranhões profundos. Ela não respondia perguntas, apenas sussurrava números, uma sequência interminável de dígitos que não formavam sentido, até que, no hospital em Uberaba, num momento de aparente lucidez, agarrou o braço da enfermeira e disse, com voz rouca de quem gritou demais, que a floresta falava. Falava em coordenadas. E que elas eram iscas. Minha ceticismo rachou como vidro sob pressão. Voltei à mata, não por coragem, mas por uma dívida mal resolvida com Ricardo. Levei 3 bússolas novas, 2 GPS de satélite, um rádio de longo alcance. A atmosfera dentro daquele verde eterno era diferente, mais pesada que o normal. O silêncio não era ausência de som, era uma presença ativa, sufocante, como se a floresta prence os ouvidos. Os pássaros cantavam menos. O vento não soprava, apenas respirava, úmido e quente, contra a nuca. As primeiras horas foram normais, mapeando rotas antigas. Então a bússola principal girou lentamente, como um ponteiro hipnotizado, e parou apontando para uma parede espessa de cipós e folhagem, onde não havia norte nem sul, apenas um emaranhado impenetrável. O GPS 1 congelou. O GPS 2 começou a piscar coordenadas que saltavam freneticamente, lugares distantes, montanhas inexistentes, fundos de oceanos. Desliguei tudo. O silêncio ficou mais denso, vigilante. Foi quando ouvi. Não com os ouvidos, não exatamente. Era uma vibração nos ossos, um zumbido dentro da caixa craniana que se transformou em voz. Baixa, granulada, como estática de rádio sintonizado no vazio. Sussurrava números. 7, 3, 9, 1, 5. Repetia a sequência, uma melodia hipnótica e fria. Minha mão, por vontade própria, começou a anotar os números no caderno de campo. Eram coordenadas. Um lugar próximo, dentro da mata. A voz parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum, ecoando dentro do meu crânio.
Um convite. Uma ordem. Lutei contra o impulso irracional de seguir. O suor escorria em fios gelados pelas minhas costas. A voz persistia, insistente, prometendo algo nas entrelinhas dos números, uma resposta, talvez sobre o Ricardo. Era uma armadilha. Eu sabia, com uma certeza visceral que gelava o sangue. A floresta não estava perdida. Estava caçando. Usava nossa dependência da tecnologia, nossa fé cega em números e coordenadas, como anzol. As falhas não eram acidentes, eram chamarizes. Os que desapareciam eram os que mordiam a isca, seguindo o sussurro digital ou o eco mental para lugares onde o chão sumia, onde raízes se moviam como serpentes, ou onde algo muito mais antigo e faminto esperava. Os que voltavam estavam quebrados, suas mentes arranhadas por uma verdade insuportável, o sussurro preso como um parasita. O homem encontrado perto de Montes Claros, por exemplo, balbuciava apenas Azimuth 215 antes de rir com um som que não era humano. O azimuth levava a um poço natural cheio de ossos polidos pelo tempo. Voltei outras vezes, armado com equipamentos analógicos, mapas de papel, uma determinação férrea. Mas a floresta se adaptava. Mapas ficavam borrados com umidade que surgia do nada. As sombras ao final da tarde alongavam-se de forma não euclidiana, criando caminhos falsos. E o sussurro sempre voltava. Diferentes sequências, diferentes coordenadas, mas sempre com aquela mesma voz eletrônica e ancestral, um contraste que arrepiava a espinha. Uma vez, seguindo uma trilha conhecida, tudo ficou estranhamente silencioso. Até os insetos calaram. O ar ficou parado, pesado como chumbo. A luz do sol, que filtrou por uma clareira, parecia suja, amarelada. Foi quando percebi. As árvores ao redor não eram familiares. Os troncos eram negros, retorcidos de forma agonizante, e os galhos mais altos se entrelaçavam formando um dossel tão fechado que parecia um teto de ossos. Não havia sons de pássaros ou animais, apenas aquele silêncio ativo, expectante. Minha bússola, guardada no bolso, vibrou como um inseto preso. Tirei-a. O ponteiro girava loucamente, sem parar. O sussurro começou, não mais uma sequência, mas um único número repetido como um mantra fúnebre. 4, 4, 4, 4. Era uma coordenada que eu reconhecia. O local exato onde o corpo de Ricardo nunca fora encontrado. O medo foi uma coisa física, um nó na garganta, um gelo nas entranhas. Algo se moveu na periferia da minha visão, entre as árvores negras. Não uma forma definida, mas uma perturbação na sombra, uma mancha de escuridão mais profunda que sugava a luz fraca. Ela não se aproximava, apenas observava, e o sussurro se intensificou, martelando o número, uma batida rítmica que ecoava dentro dos meus ossos. Eu não estava perdido. Estava sendo observado, avaliado. A floresta sabia onde eu estava, e estava me dizendo para onde ir. Para o mesmo lugar onde levou Ricardo. Corri. Não pensei em direção, apenas em fugir daquele claro escuro, daquela presença silenciosa e do sussurro insistente que agora parecia conter uma nota de triunfo perverso. Galhos arranharam meu rosto como dedos ossudos. Tropecei em raízes que pareciam se erguer para me derrubar. Só parei quando o sol verdadeiro, bateu no meu rosto e o som normal da mata, os pássaros, os insetos, voltou como um rugido ensurdecedor após o silêncio mortal. Estava de volta a uma trilha conhecida, a poucos quilômetros da minha caminhonete. Tremia incontrolavelmente. As coordenadas do incidente com Ricardo nunca saíram da minha mente. 4, 4, 4, 4. Agora, enquanto você ouve minha voz, talvez confiante na tela do seu celular, no mapa do seu carro, no GPS do seu relógio, pense nisso. Acha que essas linhas de latitude e longitude são apenas referências inertes,
meros dados, que a tecnologia é infalível, um farol no desconhecido. A floresta ensinou que números podem ser armadilhas, que sussurros podem vir de lugares onde nenhum sinal deveria alcançar, e que às vezes o mundo que mapeamos tão meticulosamente decide nos mapear de volta. A próxima vez que seu GPS travar, ou sua bússola apontar para o nada, lembre-se da voz na estática. Pode ser apenas uma falha técnica, ou pode ser a floresta, ou o oceano, ou o deserto, sussurrando coordenadas só para você. O que você faz? Confia no aparelho, naquele número hipnótico na tela? Ou desliga tudo e confia no medo primitivo que grita nas suas células, aquele que diz para correr, porque às vezes, seguir o caminho indicado é assinar seu próprio desaparecimento. Pergunte ao Ricardo. Se pudesse, ele diria: nunca mais pus os pés na mata do diabo. Mudei-me para a fortaleza, longe de florestas densas. Trabalho com mapas históricos agora, papel e tinta, coisas sólidas. Mas o sussurro nunca me deixou completamente. Em noites muito quietas, quando a energia falha e os aparelhos eletrônicos se calam, ouço um zumbido distante, um eco daquela voz granulada. Às vezes, sem querer, anoto sequências numéricas no canto dos meus mapas. Coordenadas para lugares que não existem, ou que existem demais. Mantenho todas as bússolas longe de mim. Sei que a floresta não esquece. Ela apenas espera e observa. Através das falhas dos satélites, dos erros nos mapas digitais, ela estende seus tentáculos, lançando iscas de números para novos exploradores, novos caçadores que se tornam caça. O sussurro é a rede, e as coordenadas impossíveis são os buracos por onde escorregamos para o escuro. Ela está lá, sempre, ativamente, caçando. Uma pergunta fica, ecoando como sussurro na mente vazia: você confiaria num mapa que te leva para o lugar onde todos desaparecem?